eu convido a filósofa e professora Lúcia Helena Galvão para subir ao palco. A professora Lúcia Helena dedica-se há 33 anos à filosofia e ao ensino, ministra aulas e palestras sobre temas ligados à filosofia clássica, criando pontes entre o antigo conhecimento e a atualidade. A professora, filósofa, escritora, poeta, palestrante, voluntária na organização Nova Acrópole, onde ministra as palestras e cursos. Gente, muito obrigado. Aproveitem a palestra. Professora, fique à vontade. Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação ter a oportunidade de estar com vocês no dia de hoje. Espero que possamos bater um papo bastante produtivo para todos. Meu objetivo hoje é falar um pouco a respeito, em nome de Nova Acrópole, que é uma instituição internacional que represento, falar um pouco sobre a filosofia na educação. Tratar de alguns aspectos interessantes que nós desenvolvemos dentro dessa instituição. Somos professores voluntários, também somos voluntários de uma instituição que hoje está em mais de 60 países em todo o mundo. E temos no nosso processo a formação dos nossos professores, baseado em toda uma visão filosófica da educação. A partir disso, eu desenvolvi essa apresentação, que é um pouco de como ministrar aulas, como ser um pedagogo dentro da pedagogia filosófica que utilizamos, que espero que possa ser útil, lato sensu, espero que possa ser estendido a todo educador, que possa ser útil a dica que trazemos. Tá? Então, vamos falar sobre a filosofia relacionada à educação, como filósofos são formados como professores. Tenho certeza que isso é extensivo a qualquer professor. Vamos lá? Então, começamos com um pouco de etimologia. Eu costumo dizer que eu sou amante da etimologia. Toda palestra minha começa assim. Etimologia é aquela arte que fala, aquela ciência que fala da origem das palavras. E algumas são fundamentais, só para a gente ter uma noção. Não quero me aprofundar nisso, mas apenas para termos uma noção, por exemplo, de onde vem educação. Educo, edutis, educere, conduzir para fora. Ou seja, educar significa trazer à tona alguma coisa que o estudante tem. Trazer à tona algum atributo que o estudante tem. E isso é fundamental entender, ou seja, algo que está lá dentro, que é muito parecido com cultura. Cultura vem da mesma raiz que a agricultura. Significa colocar sementes profundamente na terra e fecundá-la para que ela venha à tona. Tá? Cultura também é cultivar, educar é trazer à tona, duas coisas muito parecidas. Ou seja, como se houvesse dentro de cada um de nós uma potência, sementes que precisassem ser estimuladas para virem à tona. E essas duas palavras têm a ver com isso. O que mais? Temos outras etimologias interessantes, como, por exemplo, o pedagogo, que é aquele que conduz crianças. E isso é extensivo, não é só uma criança de idade, mas qualquer pessoa imatura que necessite de uma condução, que não esteja madura em relação a algum aspecto. O pedagogo é aquele que leva na direção correta, que conduz, é o condutor. E mais didática, que tem uma origem que eu acho linda. Didascalose, então, é aquele que distribui ou divide beleza. Essa é a origem da palavra didática. Eu acho bem interessante, distribuir beleza. Vocês não acham isso bonito, inspirador? E tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje sobre o pedagogo. Eu sempre achei muito interessante essa expressão dar à luz, porque ela tem uma crase grande no ar, que a gente pode perceber ali. O que significa dar à luz? Significa que estamos dando, presenteando uma criança, um jovem, para a luz, e não o contrário, dando a luz para essa criança, para esse jovem. Esse detalhe é bastante interessante. Significa que nós estamos presenteando alguém para servir à luz, colocá-lo a serviço da luz. Isso já nos diz muito a respeito da pedagogia. Ou seja, nós estamos colocando um ser para servir a tudo aquilo que a metáfora da luz serve. Ou seja, a luz como sabedoria, luz como iluminação, luz como lucidez, tudo aquilo que a luz serve como metáfora. Nós estamos colocando esse ser a serviço de algo maior. Eu já acho isso bastante indicativo, né? O que é cultura? Já falamos a respeito disso. Cultivar o humano. Pegar aquilo que está profundamente fincado na terra, que é o coração humano, é a natureza humana, e fazer com que venha à tona através da nossa interferência. Então, isso também é um elemento bastante indicativo da função do educador.
Continuando, aportar matiz próprio. Isso é um elemento que cada um de nós tem que levar em consideração. Quando um aluno vem para nós, ele vem para que a gente acrescente alguma coisa em relação àquilo que se vê nos livros, aquilo que se vê dentro da pedagogia convencional, aquilo que se vê através da internet. Aportar matiz próprio significa que, através de mim, o conhecimento será enriquecido. Eu darei a minha contribuição e o conhecimento sairá enriquecido nas minhas mãos. É o exemplo da jarra. A jarra do conhecimento que eu recebi na minha vida, eu agrego valor. É como se eu agregasse um copo a mais para passar essa jarra adiante. Ou seja, eu, como instrutora de filosofia, poderia perfeitamente mandar os meus alunos lerem Platão em casa. Não poderia? Mas não seria a mesma coisa. Porque eu agrego a vivência que eu tenho de Platão, aquilo que entendo de Platão. Portanto, eu agrego o valor da minha assimilação, da minha vida, do que eu aprendi com aquilo que estou transmitindo. Todo pedagogo agrega valor àquilo que ele recebe. Ele passa adiante mais do que aquilo que ele recebe. Portanto, ele tem que ter uma vivência, uma maturidade em relação àquilo que ele ensina. Nós vamos falar bastante sobre isso, acreditar naquilo que ensina, ter vivenciado isso, para agregar valor. O príncipe não pede nada para salvar a princesa. Esse é um exemplo que pode parecer bobinho, mas ele é um bom exemplo do carisma. Muitas vezes falamos de carisma e não sabemos muito bem o que significa. Seria excelente que todo professor pudesse ser carismático, né? Uma das coisas fundamentais que faz com que a gente adquira carisma é acreditar naquilo que ensina. Dar um valor específico muito significativo àquilo que ensinamos. Aí vem o exemplo do príncipe, que chega no reino e fala com o rei. O rei lhe diz: salve a minha filha que foi aprisionada por um dragão. E ele, que às vezes é um jovem, bem despreparado ainda para a vida, um jovem que mal tem barba ainda no rosto, começando a sua vida, e do outro lado tem um dragão. Mas ele percebe que aquilo é nobre, justo e bom, e se compromete. Ele não faz nenhuma outra consideração das vantagens que aquilo possa lhe trazer, nada, nada. Simplesmente percebe que aquilo é nobre, justo e bom, e se põe a caminho. E quando ele se põe a caminho, no meio do caminho vão aflorando os poderes latentes. Ele vai encontrando vários doadores mágicos que vão lhe dando uma espada mágica, uma capa da invisibilidade, seja lá o que for. Ele chega diante do dragão já adulto e armado, preparado para essa batalha. Isso é muito parecido com aquilo que nós enfrentamos numa profissão de pedagogos. Eu acredito que aquilo que eu ensino é nobre, justo e bom. E à medida que caminho com essa convicção, que é a fundamental, que tem que estar acima de tudo, eu vou me potencializando no caminho, vou conquistando carisma, a minha motivação, o meu envolvimento vai me potencializando para chegar a ser um professor envolvente, realmente carismático, que é capaz de criar vínculos com o aluno. Sobretudo a motivação de que somos representantes de algo nobre, justo e bom. E dessa motivação vem todo o vínculo que podemos desenvolver com os nossos alunos. Continuando. O que eu faço com vocês, como já expliquei de início, é uma proposta ousada. Nós, em Nova Acrópole, como professores voluntários de filosofia, somos formados para isso. Somos educados para sermos professores de filosofia voluntários de uma instituição internacional. E eu peguei um dos nossos congressos de educação e transformei numa aula para professores em geral, acreditando que isso possa ser muito útil. E acredito que realmente possa transmitir um valor bastante interessante. Creio que isso pode ser estendido a qualquer professor da sociedade. Tá? Então, algumas ideias. Primeira coisa que temos que trabalhar com ensinar a viver. Ensinar a viver. Disso se trata. Não estamos simplesmente ensinando uma perícia técnica. Em qualquer coisa que a gente ensine, junto tem o ensinamento de como viver. Portanto, ela tem uma composição de instrução mais educação, informação mais formação. É isso que passamos. Não é simplesmente informar acerca de um determinado ofício, nós formamos para a vida, passamos uma composição de valores que vão dando a esse jovem uma condição de enfrentar a vida, em qualquer disciplina que ensinemos. Isso é fundamental. Hoje existe uma polêmica dentro da sociedade que é quem educa o jovem, quem educa a criança? É a família, é o colégio? Eu digo uma coisa para vocês, qualquer um educa, todos educam. Seria insólito a gente dizer que só a família educa, porque um pai de família,
Quando ele sai da portinha da sua casa e sai andando pelas ruas, ele não é responsável pela educação das pessoas com quem ele interage? Então ele é incoerente, ele só é um educador da portinha para dentro. Da porta para fora ele não é mais nada. Ou você tem uma postura de educador, lato sensu, onde você estiver, ou você não vai educar em lugar nenhum. Ou seja, até o pipoqueiro da esquina é um educador. Faz parte da formação das crianças, dos jovens que vêm por aí. Todos nós somos educadores. Portanto, evidentemente, temos que ter em consideração o aspecto de que o aluno que está diante de nós não simplesmente ouve o que nós estamos dizendo, ele nos vê por inteiro. E ao nos ver por inteiro, tudo aquilo que fazemos é pedagógico, tudo aquilo que somos é pedagógico. Uma criança, um adolescente são muito intuitivos. Eles não só te ouvem, eles te sentem. E eles são muito sensíveis, por exemplo, à incoerência. Tremendamente insensíveis àquilo que a gente diz e não acredita muito profundamente. Aquilo que a gente diz e que não leva em consideração na nossa vida. Eles são sensíveis às frestas da incoerência. E nós perdemos autoridade quando não somos coerentes. Portanto, nós estamos informando e formando em qualquer matéria que você ministre, em qualquer disciplina. Você é um informador e também um formador. Esse é um elemento que tem que ser levado em consideração como ponto de partida. O que mais temos? Educar é libertar as mãos da alma. Então, você imagine que você tem várias pessoas, várias crianças, adolescentes, que ainda têm as mãos atadas. Ainda não têm essa liberdade, essa criatividade de acreditar que estão construindo a si próprios, que são arquitetos do seu próprio destino, que são capazes de desenvolver inteligência, criatividade. Ainda não têm essa liberdade de saber que vieram ao mundo a criar. E nós estamos aqui para libertar as mãos deles. Ou seja, o ensino matemática, por exemplo. É bom que eu diga, quem foi que inventou essa teoria que eu estou exibindo? Era um jovem como vocês, que tinha inquietações, tinha vontade de mudar o mundo, tinha vontade de modificar a maneira como as coisas são feitas. Era um jovem como vocês, que um dia despertou e fez coisas desse tipo. Mostrar que eles têm na mão todas as pontas soltas de tudo que já foi feito. Não tem nada completo na sociedade. Nenhum ensinamento está fechado, tudo está por aperfeiçoar. E a sociedade, o mundo, espera jovens como você, que vai poder levar isso adiante. Portanto, você o coloca como protagonista. Você libera as mãos da alma dele. Mostra que ele está ali para criar também. E não é só um receptor passivo daquilo que já fizeram, como se o mundo estivesse todo pronto. Não, o mundo não está pronto. Toda e qualquer coisa que você venha fazer, você é responsável. Você pode levar adiante qualquer ramo do ensino. A humanidade espera de você que aperfeiçoe aquilo que ela tem. Tá? Dizem que um dia, Schliemann, que foi o desvendador de uma das linguagens de Troia, a linear B, ele não conseguiu desvendar toda a linguagem que ele pretendia. Ele ficou com dúvidas ainda, ele desvendou a linear A, perdão. A linear B ele ainda não havia conseguido desvendar. Ele foi a um colégio na Inglaterra e falou com crianças de 10 a 12 anos de idade. E explicou o trabalho dele, de decifrar línguas antigas, e disse, olha, linear B de Troia eu ainda não decifrei. E um dos meninos que estavam ali, de 10 anos de idade, disseram, eu vou decifrar. Eu acho essa história muito interessante, porque ele foi lá, quando adulto, e realmente decifrou essa linguagem. Sabe o que é você estimular num aluno a ideia de que eu posso dar continuidade ao que esse cientista, ao que esse professor, ao que essa pessoa desenvolveu, eu posso levar adiante? E nós podemos fazer isso. Podemos passar a ele essa noção de que ele tem mãos que podem ser libertadas, e ele veio para atuar e não simplesmente para receber passivamente o ensinamento. Passando adiante, representatividade. Essa é uma ideia filosófica que eu considero muito importante. Eu não posso representar alguém que esteja presente. Por exemplo, a dona Neide está aqui presente, eu não posso representá-la. Eu posso representar alguém que não tenha vindo. O representante sempre representa aquele que está ausente. Em relação à educação, o que isso significa? Eu represento para os meus jovens, para as minhas crianças, aquilo que está ausente neles nesse momento. Ou seja, um certo senso, uma certa lucidez, uma certa capacidade de escolhas, um propósito de vida fundamentado em valores, tudo aquilo que eles ainda têm que desenvolver, eu represento. Eu estou no lugar dessas coisas. Agora, entendam bem, como é que eu posso representar uma coisa que também esteja ausente em mim?
Como poderia representar algo que eu mesmo não desenvolvi dentro da minha vida? É evidente que isso não funciona bem. Um representante representa aquilo que está ausente no outro, tem que estar presente nele. Portanto, para que eu represente esse senso, essa maturidade que essas crianças, esses jovens ainda não têm, eu tenho que ter esse senso, essa maturidade. Ou seja, a minha consciência tem que ter tocado coisas mais elevadas, para que eu possa representar. Tá? Então, a primeira condição, isso se diz filosoficamente, é importante que a gente entenda. O primeiro aluno nosso é a nossa própria personalidade. Somos nós mesmos. Primeiro educando que nós temos é a nossa própria personalidade. Perceber que aquilo que a gente quer desenvolver nos nossos alunos, nós temos que ter trabalhado e desenvolvido em nós mesmos. Em primeiríssimo lugar, disse que a profissão do educador, como outras profissões, essa não é a única, tem o dom do sacro ofício, que é o sacro ofício de ser para que os alunos possam ser através dele, que é a origem da palavra sacrifício, né? Não como uma coisa negativa, mas como ofício sagrado, de ser em primeiro lugar, para que os outros possam ser através dele. Né? Disciplina, essa é uma outra coisa importantíssima, adequar as leis da vida, sem violência e permissividade, ou seja, sem excessos nem para um lado nem para o outro, adequar as leis da vida. Por exemplo, é difícil convencer um jovem de que ele precisa fazer uma prova, ou uma criança, de que ela precisa fazer uma prova. É importante mostrar para ela que a vida está cheia de provas, e nem avisa antes, ela nem te dá aviso de que virá uma prova, vem diariamente, faz parte da dinâmica da vida. Portanto, é natural que a gente, ao educar, simule aquilo que ele vai encontrar na vida fora. Mostrar para eles que quem semeia, colhe. Ou seja, é importante que eles, nesse momento, semeiem o melhor dentro deles, para que possam colher maturidade, condições de enfrentar a vida. Ensiná-lo a se ajustar às leis da vida. Muitas vezes, dentro da educação, com a melhor das intenções, damos a esse educando tudo o que ele quer, de bandeja, sem que ele gere o mérito. E ao não gerar esse mérito e ter acesso a todas as recompensas, ele imagina que a vida vai tratá-lo assim. E não vai. E vai pedir à vida coisas que ele não vai alcançar, porque a vida vai lhe dar correspondente àquilo que ele plantou. Então, temos que gerar uma relação lógica que simule aquilo que ele vai enfrentar na vida, uma disciplina que nem o mime, nem o tiranize, mas seja justa e se adeque às condições, às leis da vida que ele vai enfrentar. Isso é fundamental. Gerar compreensão e não adestramento. Adestramento é aquilo que o garoto decora para despejar numa prova e no dia seguinte esqueceu. Adestramento não serve para muita coisa na vida. Poucos anos depois a gente já não lembra de mais nada. Às vezes hoje, adultos, paramos para pensar o que aprendemos no ensino fundamental, no ensino médio, e vemos o quão pouco sobrou. Muitas vezes somos meramente adestrados para despejar conteúdo numa prova, e não necessariamente educados para compreender. A compreensão de alguma coisa é fundamental. Quando eu compreendo como se chegou a essa descoberta, como a geografia chegou à descoberta de que os continentes eram assim, como um matemático chegou a essa equação, quando eu compreendo a necessidade que aquilo veio atender, quando aquilo faz sentido para mim, quando há a compreensão, isso é uma coisa que tende a ser guardada e tende a fazer diferença na vida das pessoas. Compreensão é fim em si e não meio. É uma coisa importante também entendermos. Muitas vezes a educação é tida como um meio para que se chegue a alguma coisa, ao diploma, ao vestibular, ao curso, ao emprego, ou seja, ele é um mero meio, que uma vez que a gente adquire aquilo que a gente quer, ele é desprezado. Conhecimento tem que ser sempre considerado como um fim em si, e não como meio para outra coisa. Conhecimento é que nos caracteriza como sapiens, é que nos vai dar a condição de interagirmos inteligentemente com a vida. Portanto, colocar na cabecinha deles que mais do que formar numa série, mais do que ser aprovado para passar para a série seguinte, eles estão ali para adquirir o conhecimento. O conhecimento tem valor em si, ele é a finalidade do processo. E não passar na prova para passar de ano, para continuar caminhando em direção a sei lá o quê. A busca é do conhecimento em si, ele é a finalidade. Capacidade de gerar relações, ou seja, inteligência. Inteligência tem muito a ver com simbolismo, relacionar o que ele está aprendendo em sala de aula com coisas da vida dele.
Causa e efeito, descobrir como as coisas acontecem na sua vida, as causas que ele gera e os efeitos que ele está passando, fazer relações entre cada ensinamento, como ele lida com o meio ambiente, como ele interage com a vida, ou seja, trazer as coisas para dentro da sua vida. Fundamental fazer com que ele tenha relações entre aquilo que ele aprende e aquilo que ele vive. A inteligência tem muito a ver com a capacidade de relações. Simbolicamente, expressar aquilo que estamos vendo. Existe um exemplo que é interessante, que é do fundador de Nova Acrópole, que ele contava que uma vez ensinava a um aluno sobre a velocidade das estruturas do ser humano. Por exemplo, o nosso corpo tem uma velocidade, nossas emoções têm outra, e a nossa mente tem outra velocidade, mais ágil. E um dia um aluno foi para a aula, chegou para ele e disse: professor, eu entendi exatamente aquilo que o senhor queria dizer, porque hoje eu fui andar na escada rolante de um shopping, e o corrimão andava numa velocidade e o degrau em outra. Eu quase caí. Eu desequilibrei e quase caí. Aí eu entendi que é preciso alinhar as velocidades dentro de mim, porque senão eu desequilibro. Eu achei tão interessante esse exemplo, gente, porque ele pegou uma coisa normal, básica da vida e soube relacionar com o aprendizado. Aprender a fazer relações, você mesmo ensinar a fazer relações. Isso é um dos componentes da inteligência. Significa que estamos compreendendo, porque vimos aquele mesmo princípio funcionando em outro lugar. Tá? Educador com convicção, ideias próprias. Ou seja, o que você desenvolveu a partir daquilo que aprendeu. O que eu penso sobre aquilo que eu ensino. Qual é a minha ideia? Por que eu acho que isso é útil para a vida? Convicção, ideias próprias e generosidade, acreditar na utilidade do que ensina, palavras com alma. Eu acredito que isso pode ser bom para a sua vida. Eu acredito que isso pode fazer diferença. Eu acredito que isso pode ser útil para que você se transforme num ser humano melhor. Ou seja, convicção, ideias próprias e saber da utilidade daquilo que ensinamos. Aí as palavras têm alma. Eu estou entusiasmado porque isso foi útil para mim. Vocês não sabem a diferença que isso fez na minha vida. Portanto, estou passando para vocês aquilo que na minha vida foi extremamente útil. Aquilo que na minha vida fez grande diferença. Então, isso é uma pessoa que vai desenvolvendo, mais uma vez, aquele carisma, aquele magnetismo de que falamos no início. Eu tenho convicção de cada palavra que eu digo, porque eu acredito naquilo que eu ensino. Essas palavras têm alma, essas palavras têm força, e elas penetram profundamente naquele que ouve. E aí, mais uma vez, o magnetismo. Magnetismo vem de acreditar na matéria, sim, acreditar naquilo que eu ensino, sim, mas também acreditar no ser humano. E isso é fundamental. Essas crianças, esses jovens que estão diante de mim, são potenciais transformadores do mundo, para melhor. Eu acredito no ser humano. Acredito em mim mesmo como potencial educador, despertador dessa natureza íntima que essas crianças trazem, que esses jovens trazem. Eu acredito que eu posso despertá-los, eu acredito que eu posso trazer à tona o que eles têm de melhor. E acredito na contribuição positiva que cada um deles pode fazer à humanidade. Acredito profundamente nisso, e isso me faz magnético. Vocês vão perceber que essa fé, naquilo que ensinamos e no ser humano, faz de nós seres magnéticos, carismáticos, com capacidade de ter entusiasmo, com capacidade de gravar profundamente os ensinamentos na alma daqueles que recebem. Dar exemplo, coerência com princípios e ter ânimo de aperfeiçoamento. Ou seja, como falei para vocês, vivenciarmos aquilo que acreditamos, sermos coerentes com aquilo que ensinamos, termos realmente fé nas coisas que ensinamos como coisas que podem contribuir para o aperfeiçoamento do ser humano. Viver isso, sermos pessoas coerentes, isso provoca um impacto muito grande no adolescente, no jovem. É muito importante que a gente entenda que a criança sonha com heróis. O adolescente quer ser um deles. Essa força desse aspecto heróico é muito grande na imaginação de uma criança, de um adolescente. Agora, eles, se não encontram heróis dentro do seu círculo de vida, vão procurar dentro da sociedade. Quem é o herói? Aquele que rompe convenções, aquele que vai além. Muitas vezes vão tomar como heróis, sei lá, o traficante de drogas, porque pelo menos é ousado, pelo menos está fora do comum, pelo menos está fora de uma mediocridade que ele vê na sociedade para os quatro cantos.
Não quero dizer ser um grande herói de capa e espada, mas ser aquilo que nós chamamos do herói cotidiano, aquele que ousa desafiar o seu comodismo para ser coerente com as coisas que ensina, ousa desafiar as suas inércias, ousa desafiar os seus defeitos para ser mais coerente com aquilo que pretende transmitir. Nós temos a obrigação de sermos referencial, porque esse jovem precisa de um referencial. E se ele confia em você, isso é um elemento muito importante, o que você diz tem 10 vezes mais valor do que o que qualquer pessoa da sociedade diga. Portanto, fazer com que um jovem confie em você o protege das influências tremendamente complicadas que ele vai receber ao longo da sua vida. Fazer com que ele confie em você vai protegê-lo de tudo que ele pode ouvir por aí por fora, porque você diz tem um valor muito maior se ele te admira. O que você diz tem um valor muito mais sólido se ele te admira. Você é um pequeno herói dentro da sua esfera de influência e pode fazer muita diferença para esse jovem. Usar 1000 relógios. Nunca compare ninguém com ninguém. Ou seja, um garoto tem uma velocidade de aprendizado. Ele vai mais devagar, ele é mais atrasado. Não, é a maneira dele de aprender. Pode ser que lá na frente, uma vez que assimile, seja muito mais rápido de aplicar esses conhecimentos. Pode ser que ele tenha uma velocidade de assimilação, mas depois uma velocidade de colocar isso em prática muito maior. Varia muito, cada um tem o seu tempo. Não julgue, não tome padrões, estereótipos e saia julgando os alunos como bons ou maus alunos por comportamentos diferenciados. Às vezes o aluno agitado é aquele que também tem mais necessidade de ser convencido de maneira contundente, é aquele que depois vai ter mais facilidade também de aplicar aquilo que está aprendendo. Enfim, cada característica humana tem que ser considerada como capaz de ser, digamos assim, envolvida pelo processo de educação. Capaz de ser seduzida, podemos dizer assim, pelo processo de educação. Tomar como um desafio, usar 1000 relógios, cada um tem o seu tempo, não comparar ninguém com ninguém. Tá? Despertar imaginação e poesia. A estética educa a alma. Isso é muito interessante. Dentro de qualquer disciplina, um momento de beleza. Vejam só como isso é belo. Vejam só como a pessoa que criou isso foi imaginativa para criar isso do nada. Vejam só como é belo perceber como são os continentes, como é a história, como é a língua que a gente fala, como tem beleza em cada coisa que podemos ensinar. Despertar o estético. Quando eles aprendem a ver beleza naquilo, consideram muito mais, respeitam muito mais a disciplina. Beleza é tremendamente educadora, ela é sedutora também, como eu dizia há pouco. Ela é capaz de abrir frestas na resistência do aluno. Despertar a imaginação e a poesia. A estética educa a alma. Em alguma coisa, em algum momento, mostrar que aquilo que você ensina é belo. Isso também tem uma grande penetração no educando. O que mais temos? Estudar sempre. Como eu falei, nós somos os nossos primeiros alunos. Educar a si próprio, ensinar a si próprio a sempre estar crescendo. Imagine uma pessoa, um instrutor entusiasta, um historiador, um professor de história, que chega e diz, olha, vocês não sabem a última descoberta que fizeram. Vocês não sabem, descobriram que o Homo sapiens, tal coisa, tal coisa. Nossa, eles sentem aquilo como uma coisa viva, que está acontecendo agora. História não é uma coisa que está morta dentro de um livro antigo, escrito sei lá por quem, empoeirado. Não, ela está acontecendo agora, a história. Olha só, vocês viram a última descoberta? Estimulá-los a também procurar nos noticiários descobertas. Olha, descobriram tal coisa, descobriram uma múmia em tal lugar, descobriram uma cidade que estava soterrada. Enfim, interesse, despertar neles interesse sobre o que está acontecendo agora, porque eu estou sempre me aperfeiçoando. Eu estou sempre buscando. Se eu amo aquilo que eu ensino, eu estou sempre buscando me aperfeiçoar naquilo que eu ensino. Eu acredito na utilidade disso. Portanto, dá gosto ver o progresso disso no mundo. E eu entusiasmo os meus alunos para ver também esse progresso. Ensinar a fazer síntese é uma das coisas mais complicadas que tem, gente, e mais necessárias, fundamental. Eu acho que isso é uma das faltas que a gente tem no nosso processo educativo. Eu dou aula há muitos anos de técnicas de estudo. Se perguntarem para mim qual é a coisa mais difícil de ensinar em técnica de estudo, eu vou responder com certeza, fazer uma boa síntese, fazer um bom resumo. É complicadíssimo.
Você chega para uma pessoa e diz, faça um resumo de tal texto, um texto de 20 linhas. Ele te vem com 21 linhas. Não é incomum. Ou então escolhe aleatoriamente qualquer parágrafo dentro do texto e te apresenta. É uma loucura como nós temos dificuldade de fazer síntese. Somos dispersos. E a vida exige síntese. Uma pessoa está falando com você, você sintetiza o que é realmente que ela está querendo de mim. Qual é o principal, qual é o assunto, qual é a intenção dela. Isso nos protege, por exemplo, de manipulações. Saber qual é, fazer uma síntese de algo que eu vivi. O que isso teve a me ensinar? Isso nos significa que nós podemos aprender com a vida, fazer síntese de tudo que nos acontece, pegar a ideia principal. Isso é fundamental para que a gente vá crescendo com os processos da vida. Portanto, terminou uma aula, qual é a síntese daquilo que aprendemos hoje? Qual a ideia principal? Qual a coisa mais importante para que vocês não esqueçam? Fazer com que eles façam síntese, estimulá-los, digam o que foi o fundamental de hoje. O que foi o fundamental de tudo que a gente aprendeu até agora nessa matéria? Para que isso serve para a sua vida? Ensiná-los a pegar a ideia principal das coisas. Somos terrivelmente dispersos, somos a era da dispersão. E na dispersão, nós perdemos a possibilidade de entender a mensagem central de cada coisa. Isso nos torna vulneráveis, manipuláveis. Muitas vezes, no meio de um monte de informações, vêm manipulações, vêm jogos de palavras que a gente não sabe detectar, porque somos muito dispersos, não temos poder de síntese. Isso é um dos atributos fundamentais que eu acredito que deveria estar presente na educação, útil para toda a vida desse jovem. Usar de simplicidade, clareza, precisão. A compreensão é o objetivo. Ou seja, em nenhum momento haja em nós a vontade de parecer que sabemos muito, ou dar a impressão de que somos muito profundos conhecedores daquilo, qualquer coisa desse tipo. A compreensão do aluno é o objetivo. Portanto, quanto eu puder simplificar, tanto melhor. Há uma frase que se atribui a Leonardo da Vinci, né? Simplicidade é o maior requinte. E, de fato, é um requinte tremendo você conseguir transformar uma coisa que tem uma determinada complexidade em algo simples, acessível. A simplicidade é o maior requinte. Simplicidade, clareza, precisão, exemplos, saber criar exemplos claros. Através dos exemplos, eles visualizam as coisas que estão acontecendo. Utilizar ao máximo possível de simplicidade, clareza, precisão, para que esse aluno possa chegar mais próximo daquilo que nós estamos ensinando. Saber usar contos, isso é fundamental. A educação, por exemplo, na Índia antiga, era toda fundamentada em contos. Aliás, na Índia antiga, até a medicina, a Ayurveda, era baseada em contos. Eles acreditavam que o equilíbrio do corpo vinha com a harmonia e que uma história poderia transmitir a harmonia, que ajudasse a conquistar esse equilíbrio do corpo. A educação era toda transmitida através de histórias. Conta-se uma história que havia um rei que tinha 3 filhos. E esses filhos seriam seus herdeiros no trono. E ele pretendia que eles fossem bem educados. E chamou todos os sábios, porque aqueles meninos eram muito difíceis de educar, eram muito rebeldes à educação. Ele chama todos os sábios do reino e diz, olha, vou dar uma grande fortuna em ouro àquele que conseguir educar os meus filhos. E aí um dos sábios, Vishnu Sharma, disse, pode deixar, majestade, que eu vou conseguir ensinar os seus filhos. E diz que ele passou pelo local onde os príncipes estavam, debaixo de uma árvore, descansando das suas brincadeiras, passou e disse, como está quente hoje, será que eu posso me sentar do lado de vocês nessa árvore? E os príncipes, claro, pode sentar. Isso me lembra um dia em que aquele príncipe saiu e começou a contar uma história. E contou uma história maravilhosa. E aí, quando eu estava terminando, já emendou outra. Isso me lembra aquela outra história, daquele camponês que não sei o quê. No auge da história, eu sinto muito. Eu estou muito cansado. Eu tenho que voltar para casa agora. E os garotos, mas como assim? Como é que terminou a história? Vocês estão interessados? Então, eu vou passar por aqui amanhã, nesse mesmo horário. Se vocês estiverem por aqui, a gente conversa de novo. Dia seguinte, estavam os príncipes lá. E dia seguinte também. E dia seguinte também. Depois de 1000 tardes de contos, Vishnu Sharma chega para o rei e diz, seus filhos estão educados. Ou seja, através de contos, através de histórias, através de pequenas historinhas que às vezes nós mesmos criamos, usando um pouco de imaginação, podemos fazer com que fique muito mais gravado
um determinado conteúdo para um aluno. Memória narrativa é uma coisa super interessante. Nós, às vezes, esquecemos muito daquilo que aprendemos na nossa infância, mas um conto de fadas que nos contaram, a gente não esquece nunca. Não é assim? A madrasta pegou a Branca de Neve e fez o que com ela? Esqueci. Não acontece, a gente conta a história todinha. A gente sabe toda a sequência da história. Memória narrativa ela é muito interessante. Saber utilizar contos na educação é um segredo muito antigo. Grandes educadores trabalharam com isso. Ensinar a ver a natureza como macrobios. Isso é uma coisa fundamental. A natureza como um ser vivo, como nós. Nós tendemos a achar que a natureza veio para nos trazer algum tipo de prazer, para usufruirmos dela. Nós temos que ter uma relação com a natureza que seja de respeito, e não meramente de um prazer, de extrair coisas dela, de usuário. Isso nos leva a contradições como essa que estamos vivendo hoje. Desde cedo, ensinar que nós interagimos com seres vivos, como nós, com tanto direito de estar aqui quanto cada um de nós. Ensinar a interagir com seres vivos. E a principal coisa que temos em relação a seres vivos é respeito, e não é uma mentalidade de querer retirar tudo que ele pode nos dar. Respeito. E, inclusive, ao respeitar a vida, nós usufruímos também de muito prazer ao fazê-lo. Um outro tipo de prazer. O prazer do dever cumprido, né? O prazer de estarmos tratando cada ser como aquilo que lhe corresponde, como aquilo que ele merece. Ou seja, ensinar a tratar a natureza como um grande ser vivo, como macrobios. Isso ensinado desde a escola, desde a mais tenra idade, torna muito mais fácil depois uma educação ecológica, uma coisa que ele vai necessitar para a vida inteira, aprender a conviver com a natureza de uma maneira não predadora, que é um dos grandes problemas que temos hoje em dia. Estimular vivências e reflexões próprias. O que vocês acham disso que nós estamos conversando? O que vocês acham daquilo que estão aprendendo? Quando eles fazem reflexões, estimulá-los, desenvolver um pouco aquela reflexão, dar valor ao que eles trazem. O que vocês pensam de tal coisa? Será que foi realmente necessário isso que essa pessoa fez? E vocês, no acontecimento da história, por exemplo, fariam diferente se estivessem no lugar desse rei, desse herói, desse guerreiro, de seja lá quem for? Vocês fariam o que? Ou vocês teriam outra forma de interagir? O que vocês pensam sobre isso que aconteceu? Foi necessário? Seria melhor que tivesse sido de outro jeito? Ou seja, e quando eles dão respostas, valorizá-las, trabalhar em cima dessas respostas. Eles têm que aprender que eles podem pensar sobre tudo, que eles podem tirar conclusões próprias. Eles têm que saber que eles estão escrevendo a história. E, portanto, estimulá-los a reflexões e valorizar aquilo que eles trazem de reflexão. Nós percebemos que temos uma consciência ativa quando ela se move. Consciência nasce por contraste. Quando eu chego a alguma conclusão própria, que um professor valorizou, olha, eu pensei uma coisa que tinha valor. Significa que eu sou capaz de pensar coisas que têm valor. E eu percebo que eu tenho uma consciência criativa, porque ela se moveu, ela gerou frutos. E eu começo a confiar em mim mesmo como um ser criador. Isso é um elemento importantíssimo, fazer com que o jovem acredite em si mesmo como um ser criador. Ensinar que se aprende sempre. Ou seja, que a vida está constantemente dando provas. Ensiná-los a aprender no seu dia a dia, nas coisas cotidianas. O que você aprende quando acontece tal coisa na rua? O que você aprende quando acontece tal coisa em casa? Uma vez olhando pela janela, você vê uma tempestade sacudindo violentamente uma árvore. E é bonito aquele espetáculo da tempestade sacudindo violentamente uma árvore. É um espetáculo interessante, bonito de se ver. Quando para a tempestade, o chão fica cheio de folhas secas. Bonito também de se ver. É interessante que quando a gente observa a natureza, até quando ela está destruindo, ela sabe ser bela. E às vezes a gente olha para um prédio de apartamentos que foi construído recentemente e ele já está feio. Ou seja, o ser humano até quando constrói consegue fazer coisas feias. E a natureza até quando destrói faz coisas belas. Vocês acham que é por que isso? Por que isso acontece assim? Será que não é por causa do que rege o interesse do homem? Ele trabalha com interesses egoístas e a natureza não? Ou seja, vendo uma tempestade, você ensina ele a ver alguma coisa, a aprender nas coisas da vida. É claro que isso é necessário que você faça primeiro, senão não vai ter como criar esses exemplos para eles. Ensiná-los a observar as coisas da vida e tirar conclusões.
Mostrar que a vida inteira é pedagógica, que ele não aprende só quando está dentro de sala de aula, a vida está querendo lhe dizer coisas, e que ele pode e deve se colocar como aprendiz o tempo todo. Então, ensinar que se aprende sempre, né? Que a vida também tem provas. A todo momento... Voltou? Não, não voltou. A todo momento a vida nos oferece provas, tá certo? E que a gente pode constantemente estar aprendendo. Pode estar aprendendo dos fatos cotidianos da nossa vida. Para isso temos que fazer, temos que aprender com os fatos cotidianos da nossa vida. Ter visão simbólica para poder transmitir isso para eles. Informar sem formar é aquilo que eu chamo de violência high-tech. O que significa isso? Para uma pessoa que não tem uma formação de caráter básica, você passar informações para ela, significa que você pode estar armando um psicopata, um louco, um débil de caráter. E uma pessoa que não tem uma base de caráter sólida, é preferível que ela não tenha muitas armas. Obrigada. Então, imaginem vocês os grandes loucos da história. Um Adolf Hitler. Não era melhor que ele não tivesse nenhuma informação? A informação que ele recebeu não foi um prejuízo para a humanidade, porque armou uma pessoa desequilibrada, armou uma pessoa com um caráter totalmente distorcido. Então é importante que a gente saiba que quando a gente informa, a gente tem um compromisso de formar junto, porque isso vai determinar para que vai ser utilizada essa informação. Já houve momentos na história, gente, que escolas de filosofia, por exemplo, a Academia Platônica, o Museu, o Liceu de Aristóteles, a pessoa só entrava quando era submetida a um teste de caráter. Não era um teste de informações como o nosso vestibular, era um teste de caráter, porque eles se preocupavam com o conhecimento em mãos inadequadas. Diziam que era preferível a absoluta ignorância do que o conhecimento em mãos inadequadas. Portanto, quando nós passamos informações e não nos preocupamos em dar formação junto, nós passamos informações para mãos inadequadas. Está falhando o microfone, não está? Podemos estar passando informações para mãos que a gente que vão fazer com elas. Realmente, é melhor voltar para cá. Então, informar sem formar pode ser violência high-tech, que significa potencializar coisas que não estão bem trabalhadas. Formar caráter, o que seria isso? O que é a formação de caráter? Segundo Platão, que é um grande filósofo do passado, ele dizia que todos nós temos inclinações e rejeições naturais. E que formar o homem, seria, ele não usa a palavra caráter, mas fala da formação humana, formar o homem seria ensiná-lo a se inclinar para todas as coisas que o humanizam, gostar das coisas que o humanizam e rejeitar todas as coisas que o animalizam, que o bestializam. Portanto, a cólera, a violência, todos os tipos de grosseria, de estupidez, todo tipo de animalização, o homem naturalmente não gostar disso. E tudo aquilo que o civiliza, que o faz crescer, que o humaniza, ou seja, a gentileza, os valores em geral, a cortesia, tudo aquilo que humaniza, ele se inclinar para gostar. Isso faria com que o ser humano caminhasse para aquilo que é nobre, justo e bom, porque ele deve e porque ele gosta. Isso é uma boa formação de caráter. Ensinar o ser humano a gostar das coisas que podem construí-lo como ser humano, podem formá-lo como ser humano. Isso é uma boa formação de caráter. Por isso, ensinar a gostar das coisas que estão aprendendo dentro de sala de aula. Fazê-los gostar de coisas que podem aperfeiçoá-los como seres humanos. Transmitir junto com aquilo que ensinamos valores. Transmitir junto com aquilo que ensinamos virtudes. Um pouco de sabedoria, aquela sabedoria que nos corresponde, passar adiante. Tá? Ou seja, cuidado com a informação sem formação junto. Pode ser uma ferramenta altamente perigosa para a humanidade. E nós percebemos que quando vemos, às vezes, grandes crises provocadas por seres humanos, não são os seres humanos mal informados que provocam. Se nós vimos, por exemplo, um acontecimento que ocorreu há cerca de 10 anos atrás, aquele escândalo da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Quem provocou foram cabeças laureadas em Harvard,
a maior universidade americana. Eu me lembro que, na época, eu achei interessante, porque houve todo um questionamento por parte dos pais norte-americanos, que faziam um esforço tremendo para mandar os filhos para Harvard, e de Harvard estavam saindo os maiores criminosos do mundo financeiro. Como é que... Então, o que adianta mandar meus filhos para Harvard se não garante o mínimo de serem seres humanos bons? Ou seja, uma pessoa bem informada, não garanto que ela seja uma pessoa bem informada. Nós estamos realmente com problemas de microfone hoje. Então, não se garante que uma pessoa bem informada seja bem formada. Uma pessoa que tem X anos de escolaridade, eu posso garantir que ela seja honesta, que ela seja íntegra? Nós sabemos que não. E deveríamos, de alguma forma, poder confiar nisso. Ou seja, que junto com a informação, passássemos doses de formação. Porque senão nós temos a informação em mãos inadequadas. E ela sempre pode provocar um grande dano, uma grande perda. E por fim, essa frase que é de Isaac Newton, quando ele fala com um amigo, Robert Hooke, numa carta. Ele diz o seguinte: se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Ou seja, ensiná-los a começar a ver a vida a partir daquilo que todos os que vieram atrás construíram. O jovem, normalmente, ele acha que ele pode começar a sua vida do zero. Existe uma frase de um grande pensador, grande psicólogo, grande psiquiatra, fundador da psicologia analítica, que foi Carl Jung, que ele dizia que é mais fácil começar do zero e construir um conhecimento que te leve à Lua, do que começar do zero e construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. É um conhecimento muito mais complexo. E o jovem normalmente acha que ele não precisa aprender nada para viver, que ele sabe tudo. Ensiná-lo que ele pode começar em todas as coisas, não é só na história, na geografia, na matemática, mas também na vida, a partir daqueles que souberam viver bem. Que ele pode ter para si todo esse ensinamento, pode começar a partir desse ponto, pode construir-se a partir desse ponto. Ou seja, fazer com que eles queiram pegar esse acervo da humanidade, atesourar como uma experiência própria e começar a partir daí. Isso é um elemento importantíssimo dentro da educação. Eu espero que essas pequenas dicas que foram transmitidas, que são aquilo que a gente transmite, uma parte daquilo que a gente transmite dentro dos nossos cursos de professores em Nova Acrópole, possam ser úteis para vocês. Possam transmitir informações que possam dar vivacidade, possam dar mais fôlego, possam dar mais estímulo, mais motivação ao ato de ensinar, que é um ato sagrado. E, portanto, isso são como protocolos desse ato sagrado, de transmissão de conhecimento. Você transmite vida junto com o conhecimento. E isso é fundamental, que a gente saiba passar, junto com o conhecimento, vida, que possa deixar esses jovens mais vitalizados, mais preparados, mais motivados para o conhecimento, mais motivados para os valores, mais motivados para a sua própria vida. E é isso que eu teria a transmitir a vocês. Agradeço muito e vamos para as perguntas. Muito obrigada. Professora, vamos bater um papo agora? Sim. Então, por favor. Professora, bom, o primeiro ponto que eu acho interessante que a gente pode destacar é que a senhora trouxe essa percepção da inspiração para o estudante e a senhora cita o papel do herói. O que o professor pode efetivamente fazer para ele também buscar uma inspiração? Porque às vezes o que falta é um pouquinho mais de calor no seu próprio coração diante de todas as dificuldades que esse processo de ser um educador, principalmente numa rede pública tão dispersa, tão diversa no país, às vezes deixa a pessoa um pouco para baixo. Como ele pode se estimular primeiro, antes de estimular o aluno? Bem, essa é uma pergunta bastante interessante. Platão, ele costumava aconselhar que todos nós tivéssemos um herói de estimação, porque as sementes de grandeza no ser humano precisam de uma imagem para florescer e germinar.
E isso é bem interessante. Às vezes nós consideramos que um herói é uma coisa bem de capa e espada, muito distante de nós. Se nós considerarmos a média da sociedade, aquele que se destaca um pouquinho, que vai um pouquinho acima, que resolve os seus problemas de uma maneira mais fácil do que o resto, que tem uma disposição maior, já pode ser para a gente um referencial. Ou seja, um grande professor com quem eu convivi ou do qual eu ouvi falar, que era uma pessoa que era incansavelmente motivada, apesar de todas as dificuldades no ofício, esse já é um referencial para mim. É aquilo que nós chamamos do herói cotidiano. Não precisa ser uma coisa que esteja numa distância estratosférica, inclusive porque, se estiver numa distância estratosférica, eu não acho que eu possa alcançá-lo. O herói cotidiano é aquela pessoa que, dentro do ofício que eu faço, dentro da vida que eu vivo, está um pouquinho adiante e me provou que é possível ir adiante. Me provou que o teto de possibilidades minha não está aqui adiante. Se a gente procura, eu acho curioso que hoje em dia, se você pega um jornal, você vai ver uma quantidade enorme de pessoas que praticaram todo tipo de delito, mas você não vai falar daqueles que fizeram coisas boas. E eu garanto para vocês que se a gente pegar um criminoso, hoje em dia, um criminoso deve ter equivalente a ele uma pessoa ou mais de uma pessoa fazendo coisas boas. Nós poderíamos noticiar os dois lados, mas nós só damos foco ao aspecto sombrio. Para cada pessoa praticando coisas equivocadas na sociedade, deve ter pelo menos umas 2 ou 3 fazendo coisas boas. Eu acredito nisso e sei que tem. Mas nós não damos foco a essas coisas. A mídia foca no aspecto obscuro e às vezes faz a gente acreditar que só existe o obscuro, que a humanidade está perdida. Nós temos que aprender a valorizar esses exemplos de vida, que às vezes estão próximos de nós, às vezes nem tanto, mas todo mundo já ouviu falar. Daquele professor que, com todas as dificuldades do ofício, sempre foi motivado. E motivou um conjunto de outros professores que se formaram através dele. Uma pessoa que foi um referencial, um estímulo, que eu conheci pessoalmente ou não, que eu ouvi falar, que eu conheço a história, encontrar dentro da sua profissão ou dentro da sua vida, pessoas que foram referenciais. Começar a focar no positivo, perder esse hábito de só estarmos procurando exemplos negativos. Isso é fundamental que a gente tenha o hábito de fazer, focar no aspecto luminoso do ser humano. Professora, pergunta do Irving Franiek. Ele diz o seguinte, que hoje o mercado de trabalho da velha economia não está encontrando os recursos humanos disponíveis, com e sem formação em todas as grandes cidades do Brasil. Os jovens não se interessam, e os que estão em final de carreira não se sentem preparados para essas transformações. Ele pergunta se nós estamos vivendo um hiato. Bom, é possível que estejamos vivendo um hiato, porque a tecnologia cresce numa velocidade muito grande e, às vezes, a comunidade não acompanha isso, né? E isso teria que ter um processo de ir formando as pessoas à medida que a tecnologia avança, que é complicado, que é um processo muito ágil. Tá? Então, é possível que até que a gente chegue a um par a par, leve um tempo. Realmente, indústrias, sobretudo do campo da tecnologia, têm esse hiato. O que eu acho é que, em termos de século XXI, a gente deveria começar a considerar, porque a tecnologia é maravilhosa, não resta nenhuma dúvida, vai continuar se desenvolvendo, mas também considerar o aspecto do desenvolvimento humano, como tão importante quanto. Imaginem vocês um templo grego, que tem 2 colunas. Uma coluna são as coisas que eu faço, outra coluna é a construção de mim mesmo como ser humano. Se uma coluna cresce demais e a outra fica para trás, aquele frontão que é sustentado pelas colunas desaba, desmorona, a civilização desmorona. Nós temos que crescer tanto quanto as coisas que a gente cria. Se nós investirmos demais na criação de coisas e pouco no desenvolvimento humano, vamos ter sempre hiatos. Hiatos, às vezes, morais, hiatos perigosos, não só hiatos de conhecimento. Hiatos de estrutura moral mesmo para aportar aquilo que a gente desenvolveu. Aí que é uma coisa incrível, porque toda vez que se cria uma tecnologia, quase que ao mesmo tempo se cria um meio de burlar aquela tecnologia. Quase que ao mesmo tempo. Ou seja, quem burla tem conhecimento também. Ou seja, uma pessoa que tem conhecimento, mas que não teve base moral para aquilo, como falamos na palestra. Então, nós deveríamos nos preocupar em desenvolver o ser humano na mesma velocidade com que desenvolvemos as coisas que fazemos. E isso é um mínimo para que a gente tenha uma sociedade estruturada. Se nós vivemos numa comunidade em que
as famílias não estão integradas à vivência dos seus filhos na escola, e isso não está relacionado com classe social, muitas pessoas das classes mais altas estão pouco preocupadas efetivamente com a formação dos seus filhos, estão mais preocupadas com o currículo e com a possibilidade de passar no vestibular. E outras pessoas, principalmente nas classes mais baixas, se a gente for ver, estão correndo atrás dos desafios diários da sobrevivência e podem participar muito pouco da sua comunidade escolar e estar acompanhando de perto os seus filhos. Como é que a gente faz esse trabalho para estimular os pais a estarem mais próximos da escola, entender o trabalho da escola e poder estimular o seu filho a se desenvolver? Olha, é complicado. A gente teria que trabalhar com o possível e o ideal, né? O ideal é que as escolas tivessem também um processo de formação para pais. A gente tenta, reúne, faz alguma coisa de vez em quando, mas isso é muito pouco. Deveria haver um acompanhamento dessas famílias, na medida da possibilidade deles, que pudessem entender como formar o seu filho. Ser pais não é uma coisa tão simples assim. Aliás, é um ofício tremendamente complexo. E a gente acha que simplesmente o fato de gerar filhos já é suficiente para saber educá-los, e não é assim. Deveria haver um processo desse tipo. Mas como isso não é possível, na medida das nossas possibilidades, ocupar esse papel na vida do jovem. Se ele tem um referencial, ele já tem onde se espelhar. Se ele tem um referencial, ele já tem como se orientar. E tem como fazer escolhas. A consciência nasce do contraste. É importante que entendam isso. No contraste entre duas cores, eu percebo ambas. Se o universo inteiro fosse, por exemplo, azul, eu não perceberia o azul. No contraste entre o azul e o branco, eu percebo ambos. No contraste entre um som e o silêncio, eu percebo ambos. Se tivesse uma nota musical tocando permanentemente no universo, eu não a perceberia. No contraste nasce a consciência. Quando esse garoto tem contraste, ou seja, eu conheci uma pessoa que foi um referencial para mim, ele já tem consciência, ele já sabe que ele pode ter uma postura diferente. Tá? E isso vai fazendo com que ele possa desenvolver em si próprio algo além daquilo que ele está recebendo. Tá? Porque é muito complicado. Nós trabalhamos muito com isso também em Nova Acrópole, damos aula de filosofia para crianças e para adolescentes, e às vezes tem a dificuldade dos pais de não saberem filosofia, não conhecerem o processo e não saberem interagir com a criança dentro de casa com isso. A gente faz reuniões, ensina da melhor maneira possível nessas reuniões, não pode fazer muito mais do que isso, mas procura ser referencial, procura dar um referencial. Porque um referencial na vida de uma criança, de um adolescente, já é suficiente para que ela tome consciência de que essa possibilidade existe. Tá? O ideal seria podermos educar os pais juntos com as crianças. O real, o possível, sermos nós referenciais na vida deles e passar o máximo que podemos aos pais, na medida das nossas possibilidades. Tá? Um pouco disso nas reuniões de classe, um pouco disso de quando conseguimos chamá-los à escola, passar um pouco disso, mas o pouco que é possível, né? Algumas gotas. O ideal seria que esse processo fosse muito mais extenso. A Aline Freitas pergunta se a senhora poderia citar um grande educador que lhe inspirou. E aí eu complemento. A senhora pode citar um professor que deu aula para a senhora que te inspirou? Sim, eu tive um professor de matemática que foi uma situação bem curiosa. Era ensino médio e todo mundo estava neurótico para vestibular. E esse professor de matemática, ele deduzia todas as equações que ele passava para a gente saber como é que nasceram as equações. E contava a história da vida do matemático. Para a gente ficar empolgado. Às vezes era um jovem que descobriu aquilo, eu me lembro de vidas de matemáticos por causa dele. E a gente via aquela equação nascendo, era uma coisa maravilhosa aquele negócio. Ele me marcou muito. Em um determinado momento, os pais fizeram uma reclamação para o colégio, porque a maneira como ele ensinava era lenta demais e os meninos não iam passar no vestibular. E ele foi substituído por causa disso, eu me recordo bem disso. Ele foi substituído. O método dele era brilhante, brilhante. Matemática, que é uma disciplina que tem um alto grau de rejeição, ele era queridíssimo pelos alunos e todo mundo gostava da aula. Ele contava a história em volta da matemática, deduzia as fórmulas passo a passo, certificando que a gente estava entendendo cada passo e contava a vida dos matemáticos. E aquilo era uma maravilha, todo mundo gravava tudo, mas não era ágil o suficiente para a gente passar no vestibular. Isso me marcou muito porque mostrou os critérios que a gente utiliza, né? Naquela época, ainda garota, eu fiquei perplexa com aquilo. E qual era o nome dele?
O nome dele era Ziraldo, nome meio um pouco estranho. Nome do cartunista. É o mesmo nome do cartunista. E o grande educador que lhe inspirou, como perguntou a Aline? Olha, eu não sou do campo da educação, então grandes educadores que me educaram foram os professores que eu tive em Nova Acrópole, que são maravilhosos, grandes educadores. Por quê? Imagine você o que é fazer um trabalho de pedagogia, como nós fazemos, voluntariamente, sem receber nenhum centavo por isso, num horário alterno ao horário de trabalho, porque todos nós temos que trabalhar e damos aula no horário que nos sobra, e ainda assim ter uma dedicação enorme a isso e fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. Portanto, eu tenho uma grande admiração por quem trouxe Nova Acrópole ao Brasil, por quem dirige Nova Acrópole no Brasil, e os meus professores dentro de Nova Acrópole. Professora, a gente tem mais 2 minutinhos, eu queria que a senhora nos contasse o que é essa experiência de 33 anos ministrando aula, dando palestras, trouxe para a senhora sobre a melhoria da educação. A senhora falou do papel da imprensa em reforçar o modelo negativo, e muitas vezes o modelo negativo da educação também é reforçado, a gente sempre lembra das dificuldades. O que a senhora viu de evolução ao longo da sua carreira na educação, que a senhora pode afirmar com toda certeza? Nós estamos melhores do que quando eu comecei esse trabalho. Dá para selecionar algum exemplo? Sim, eu percebo que hoje há colégios que estão interessados no aspecto de formação. Já há escolas se movimentando nesse sentido. Tenho sido convidado para palestrar em algumas dessas escolas, inclusive. Escolas que estão tentando, de alguma maneira, fazer um processo formativo junto com o informativo. Essa preocupação eu espero que seja cada vez mais ampla, que entre, por exemplo, na rede pública, que entre em todos os campos. Hoje já existem colégios que estão fazendo atividades no horário alternado às aulas, preocupando em passar valores, preocupando em passar alguma coisa a mais do que simplesmente o currículo, tá? E mesmo dentro do currículo transmitir algo mais. Sem dúvida, hoje existem mais iniciativas do que no tempo em que eu comecei, tá? Tanto que filosofia tem sido convidada para dar palestra dentro de colégios, coisa que era impensável quando eu comecei. Filósofo dando palestra dentro de colégio não interessava para ninguém, hoje já interessa, tá? Educadores têm me convidado para falar. Tá? Professora Lúcia Helena, eu quero agradecer demais a sua participação. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter se deslocado a São José dos Campos para atender o nosso convite, e eu desejo muito sucesso para a senhora. Muito obrigada. Obrigada a todos. Um bom dia.